Galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de Geografia e o assunto hoje é deslocamentos internacionais, adaptando-se ao novo país e o que fazer quando tiver problemas em outro país. Vamos lá? Então, deslocamentos internacionais. O cidadão de um país, ele tem a liberdade de mudar dentro do próprio território. Então, se eu quiser mudar de bairro, de cidade, de estado, eu posso fazer isso sem pedir permissão para ninguém. Porém, se eu for fazer uma viagem internacional, aí o processo é diferente. Nós vamos contar agora a história da Monique. No começo do ano, ela e os pais dela foram passar férias lá nos Estados Unidos para visitar uma tia que estava estudando lá. Ela havia pensado que era só comprar as passagens de avião e embarcar. Mas aí os pais dela explicaram que é preciso conhecer tanto as leis do Brasil como as leis dos Estados Unidos com relação à entrada e saída de pessoas. O primeiro passo que eles tiveram que fazer, né, foi ir até o escritório da Polícia Federal Brasileira para emitir o passaporte, que é um documento que identifica como cidadãos brasileiros, que nos identifica, né, como cidadãos, e nos possibilita a entrada em outro país. O segundo passo é marcar uma entrevista no consulado dos Estados Unidos e lá solicitar o visto. O visto é um documento que dá permissão para você entrar em outro país. Pode ser de forma temporária, para estudar, para viajar, ou para morar, que seria uma forma definitiva. E ali do lado, a Pro colocou para vocês o que significa consulado. É um órgão responsável por emitir o visto de entrada de um estrangeiro em seu país. Então, esse local, né, esse escritório representativo, ele normalmente fica localizado na capital dos estados, portanto, podem ser vários consulados, e é ele que vai emitir, então, a autorização para você entrar em outro país. E embaixada já é um outro local que faz a representação diplomática entre dois estados. Aqui no caso, gente, o país, eles tratam por estados. Então, essa embaixada, ela é responsável pelos interesses das duas nações, né? Em casos de negociações políticas, tá bom? E aí a embaixada existe apenas uma em cada país. A Pro vai mostrar para vocês depois. Depois que eles fizeram isso, né? No dia da viagem, ela estava muito ansiosa, só que primeiro eles tiveram que ir lá no aeroporto apresentar à Polícia Federal e mostrar o passaporte e as passagens deles autorizando a viagem. Depois de horas de voo, eles chegaram no aeroporto. A tia estava lá esperando, mas eles antes tiveram que passar lá no setor de imigração dos Estados Unidos, dar algumas informações como o endereço dele, onde eles iriam ficar, né, nos Estados Unidos, qual foi o objetivo da viagem e mostrar o passaporte para receber o carimbo de entrada. Por último, eles conseguiram então encontrar a tia Regina e ela ficou muito feliz. Existem outros tipos de viagem também que podem ocorrer para outros países, que são por rodovias ou portos fluviais ou marítimos. Aí, nesse caso, é necessário passar, né, fazer um registro lá na aduanas, que são escritórios da Polícia Federal, estabelecidos nessas cidades de fronteira, tá bom? Aqui, como a Pro disse, mostrando para vocês as embaixadas da Rússia, do Egito, da França e dos Estados Unidos. Elas ficam, então, lá em Brasília, tá bom? E é uma por país. Aqui nós vamos verificar que a entrada em um país, tanto para fazer turismo, estudar ou residir e trabalhar, é sempre uma decisão do país que está recebendo. Qualquer país ele tem o direito de permitir ou recusar um acesso de cidadão estrangeiro, conforme os critérios de seleção dele. Por isso que é preciso que a pessoa primeiro passe no consulado e peça autorização para poder entrar no país em que ela deseja ir. Agora, estudiosos, pesquisadores e profissionais estrangeiros com alta qualificação são sempre bem-vindos nesse país, porque eles vão contribuir com o trabalho e o desenvolvimento para esse país aonde eles irão.
Quem vai perder é o país de origem do cidadão, por exemplo, um brasileiro, um pesquisador brasileiro que sai daqui para trabalhar fora, ele vai engrandecer os Estados Unidos, por exemplo, e o Brasil vai perder porque não vai ter a capacitação e o trabalho dele aqui. Agora sim, adaptando-se a um novo país. O idioma oficial do Brasil é português. Porém, se eu vou para outro país, o ideal é que eu saiba a língua oficial desse país para que eu possa me comunicar lá. Ou pelo menos algumas expressões em inglês, que é uma língua reconhecida mundialmente, e aí já facilita a comunicação. Ou se eu for para países vizinhos ao Brasil, é recomendado eu saber o espanhol. Agora aqui nós vamos ver o que devemos fazer quando tivermos problemas em outro país. Então, antes de sair do Brasil, é muito importante que o imigrante conheça o número de telefone lá do consulado, porque se eu tiver algum problema fora do Brasil, eu tenho como pedir ajuda. E quais seriam essas ajudas? Quando há desrespeito aos direitos humanos, repatriação ou retorno para o Brasil em casos de catástrofe ou conflitos políticos, rejeição da minha entrada em um país sem motivo legal, prisão. Então, para esses serviços, o consulado pode me ajudar e não há cobrança por esses serviços prestados. Aqui nós vamos ver uma curiosidade. O termo brasileiro, ele não era bem visto no Brasil lá do século XVI. Ele se referia à profissão de comerciantes, transportadores ou cortadores de pau-brasil, mas que eram exercidas por criminosos banidos de lá para cá. Portanto, não era motivo de orgulho ou privilégio ser um brasileiro. Só que o Frei Vicente do Salvador chamou os brasileiros de nascidos no país. Então, em 1707, ao cessar a atividade de corte de pau-brasil, o gentílico brasileiro foi reconhecido e adotado, despertando então um orgulho e amor a essa terra chamada Brasil. Ali, gentílico, ele está grifado e ele é o adjetivo dado a um indivíduo de acordo com o local de nascimento ou residência dele. Então, por exemplo, quem nasce aqui no Paraná, nós vamos falar qual o seu gentílico? E, por último, aqui, nós vamos ver um lindo poema que, no caso, está explorando o significado original da palavra brasileiro. Brasileiro rima com pedreiro, bombeiro, vidraceiro e jardineiro. Se esses são os nomes de profissões e o Brasil é um país, por que então sou brasileiro? Por que não sou brasiliense? Tal qual os paranaenses, cearenses, amazonenses. Ou talvez um brasiliano, como são os bolivianos, peruanos, colombianos e baianos. Enfim, sou brasileiro. Posso ser capixaba, carioca ou gaúcho, paraense ou potiguar, paulista, sergipano, maranhense ou acreano. Sou brasileiro de fato, sem precisar explicar. Lindo poema, né? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só me falar. Bons estudos para vocês. Um beijo carinhoso, meus amores. Tchau!